A notícia realmente é sobre o gramado, né? Até mais do que o jogo em si, reverberou muito mais a questão do gramado. Depois desse empate em 1-1 diante do Cuiabá, mais um tropeço do Galo jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro. Mas os jogadores voltaram a criticar bastante o gramado, deram muita ênfase que está muito complicado. O Atlético realizou, entre o jogo contra o CRB e o jogo do sábado, uma troca de 60% ali do gramado, pegou o material, uma grama que é utilizada na cidade do Galo, e acreditava que a situação melhoraria, mas não foi o que aconteceu. O gramado não melhorou e foi alvo mais uma vez de muitas críticas. E aí no pós-jogo, na zona mista, o Paulinho rasgou o verbo, falou que era melhor, até preferível jogar em outro estádio. E isso começou a ser levantado, os jogadores fazendo uma pressão até para que o Atlético levasse para outro lugar. E é o que vai acontecer, não para amanhã, porque não tem tempo mais. O jogo contra o São Lourenço pela Libertadores está confirmado na Arena MRV. O Atlético vai ter que se superar, não só contra um adversário que é difícil, mas também por essa questão do gramado. Mas o jogo pelo Campeonato Brasileiro do próximo sábado está confirmado. O Atlético acabou de confirmar, vai ser no Mineirão. Então o jogo contra o Fluminense mudando da Arena MRV para o Mineirão. O Atlético hoje ficou o dia inteiro conversando, a cúpula atleticana também com a CBF, várias reuniões, e chegaram então a esse consenso. O jogo vai ser no Mineirão. Por enquanto somente esse jogo, mas podemos ter novidades mais pra frente, quem sabe o Atlético até fazendo mais partidas fora da Arena MRV. Vou ler aqui rapidinho o que o Atlético postou em 5 minutinhos que o Atlético colocou aqui nas redes sociais. Tá dizendo que a partida entre Atlético e Fluminense do próximo sábado pela 24ª rodada do Brasileirão será realizada no Mineirão. O Galo optou pela mudança para preservar o gramado da Arena MRV, de modo que haja tempo hábil para melhoria das condições. Os donos de cadeiras e camarotes serão comunicados posteriormente sobre o resgate de ingressos. O Atlético ainda vai divulgar como que vai funcionar essa venda de ingressos, mas é fato que o Gigante da Pampulha volta a receber o Atlético como mandante. O Galo esteve lá recentemente contra o Cruzeiro como visitante, dessa vez vai ser o mandante da partida. Tio Lélio Gustavo, queria começar perguntando a você, já vou chamar de Mara também, que apurou sobre essa questão aí da troca do palco do jogo do fim de semana. Lélio Gustavo, você acha que o Atlético ele errou no planejamento de inauguração da Arena MRV? Por que eu te pergunto isso, Lelão? Porque o problema com o gramado, ele vem desde a inauguração do estádio no ano passado. Vocês se lembram? A estreia em jogos oficiais, né? A inauguração da Arena MRV em um jogo oficial foi a vitória sobre o Santos. Isso. Por 2-0. E o gramado já chamava atenção lá em setembro do ano passado, né? Tinha tido um show antes, não foi? O Sim. show antes foi antes da inauguração, não foi? Eu acho que foi. Eu não lembro ao certo dia. Eu sei que o Paul McCartney foi depois. Depois. Mas teve o Galo Legends e tal. Das lendas. Alguns isso eventos, aí. né? E aí, Lelão, você acha que houve um erro nesse planejamento de inauguração? Poderiam ter segurado um pouco mais? Houve uma correria muito grande para o Atlético inaugurar rapidamente o seu estádio, né? Até por questões financeiras que muito se discutiu há um ano praticamente, né? O quê? Foi 28 de agosto a inauguração? Nem lembro. Olha. Hein? Sim, a 28, inauguração. né? Pois é, então, cara, do primeiro jogo contra o Santos já foi um destaque negativo. O gramado. E a gente tá falando de um ano. E eles não conseguiram resolver esse problema até hoje. Aí me perdoe, né? Quem administra o estádio é muito incompetente, pô. Mas os estádios, a Arena, eles estão dando problema. O do Inter não dá. O do Corinthians também não. Sabe? Porque foi tudo resolvido. Em alguns outros estádios foi resolvido com a implantação da grama sintética. E o Atlético teve, depois de todo o período, que a rigor teve um show ali da Ivete Sangalo e depois o show do Paul McCartney, que estava previsto para depois do campeonato, mas o campeonato foi encerrado alguns dias depois, 2 dias depois ou 3, né?
extrapolou a data que tinha sido determinada. Então, não há mais desculpa. Tem que parar e corrigir o erro. E aí, o Atlético tem a opção de jogar no Mineirão. Vai lá. E não adianta o torcedor em rede social, quem paga aluguel é o Cruzeiro. Pois é, mas o Atlético vai ter que pagar também. Sabe por quê? Porque quem administra o estádio não teve competência para fazer o mínimo ali, que é ter um gramado decente para jogar. É isso. Então, agora aguenta. E por mim, já jogaria lá amanhã contra o São Lourenço, para falar a verdade, viu, Rafa? Agora, Paulinho, vai lá pro Mineirão, você vai parar de perder gol na cara do goleiro, né? Isso aí que o torcedor também tá querendo saber. Mas você tá certo. Tinha que cobrar mesmo. Mas você vai ser também cobrado. Porque um jogador caro e da sua categoria não pode perder os gols que você tem perdido. Só pra lembrar. Ô Di, agora tem uma outra questão que realmente é chato pro Atlético. Eu entendo o lado de ser chato você inaugurar a sua casa e depois ter que voltar atrás e pedir pra jogar novamente, né, no Mineirão, que foi sua casa por muito tempo, mas, agora a gente tem a casa própria, Maoi, né, com todo respeito ao Silvio Santos aqui, não é uma situação confortável. Agora, custa assumir que errou no planejamento? Dói, Dimar, a gente assumir que errou? Não, né, até porque você chega num limite, que é esse limite que o Atlético chegou e que não teve mais como, né, segurar essa história. Desde pela manhã a gente está apurando tudo isso, né? E conversando com muita gente, CBF, Atlético, América, e na nossa apuração nós descobrimos que na semana passada o Atlético já tinha feito contato com o América, com o Independência, não oficial, mas perguntado ao Independência se a data desse jogo contra o Fluminense estaria livre, né? Porque o América tem outros eventos que acontecem no Independência que não só o futebol. E foi respondido ao Atlético que estaria livre. Ou seja, desde a semana passada já se discutia essa possibilidade. Por quê? Nessa mudança do gramado do Mineirão, eles mudaram alguma forma ali na grama também. Além de ter trazido uma grama do CT, como o Vini falou, eles também mudaram o tipo de areia que colocaram uma areia mais fina para ajudar a grama a crescer mais, né? Só que isso aí que eles acharam que de imediatamente estaria resolvido já para a última partida que aconteceu, não, vai haver um tempo, essa grama precisa de um tempo para recuperação. Então eles já estavam desde a semana passada discutindo. Hoje discutiram desde de manhã essa situação. Eu cheguei a falar com a CBF agora há pouco, eles já tinham informado a CBF, porque hoje era o último dia, que eles queriam mudar e que a ideia era levar para o Mineirão, e foi o que acabou sendo confirmado agora há pouco pelo Atlético, a mudança para o estádio. E eu também cheguei a questionar, porque a gente estava até conversando pelo nosso grupo, né, Rafa? E você falou assim, mas como é que eles vão fazer com o camarote, né? Cadeira cativa, não sei o quê. O Atlético vai informar daqui a pouco, e me parece que já aconteceu um caso desse, aí eles reservaram um pedaço específico, não sei se for roxo, do Mineirão pro pessoal de Cativa. Eu não lembro o setor, mas foi Dali São Paulo ano passado. Isso. Aí me parece que deve ser o mesmo esquema a ser usado. E pode realmente ser que não seja só para esse jogo, que vai demorar um pouquinho para recuperar. Mas eu queria só falar uma coisa dessa questão de planejamento, né? Ô Rafa, deixa eu te dizer, você vai comprar um apartamento e aí você vai lá quantas vezes no apartamento? 3, 4, pra olhar onde que bate sol, onde que não bate sol, se no inverno é de um jeito, é poente, pra que jeito, que lado, que vai, que não sei o que. Gente, isso foi um erro de construção. Alguém planejou esse estádio com a sombra na grama. Não tem fotossíntese, não tem jeito dessa grama, não tem como. Né? Eles colocam lá, eu entendo o esforço que se faz, mas o planejamento da construção, de onde ficaria o gramado e como é que foi, isso tá errado desde o primeiro dia, desde a hora da construção desse negócio. Então, a situação é que o Atlético precisa resolver um problemão, e eu não vejo, eles estão consultando especialistas e tudo mais, mas eu não vejo outra saída a não ser a grama sintética. Não vejo, porque não vai pegar, não adianta. Daqui a pouco já começa tudo de novo, né? Não vai pegar esse negócio. Você vai ter que fazer, nem que seja uma mista, tá? Apesar de eu achar que a mista também, ela precisa fazer fotossíntese, aí também acho que não vai dar certo.
Eu acho que é preciso um estudo para realmente resolver a situação. O estádio daquele tamanho, né? Que é a casa do Atlético. E aí a principal coisa dele, que é uma condição de jogo para os jogadores do Atlético, o gramado, ele não tem essa condição.